Hoje estamos aqui no município de Salete, Santa Catarina, para conhecer a história da pequena Vivi. Ela que há um ano foi diagnosticada com autismo. E vamos conhecer a história dela. Você sabe como o cérebro TDAH funciona? Eu não sou especialista, mas eu posso dizer como a minha mente funciona. Meu tipo é hiperativo e impulsivo. Eu quero sempre estar me movimentando. Às vezes eu estou me movimentando e nem percebo. De vez em quando eu caio da cadeira. Sem querer, é claro. E a impulsividade faz que eu não pense muito bem no que eu faço. Eu posso responder uma pergunta errada, mas não é que eu não saiba. Eu respondo no impulso. Eu tenho muita dificuldade de pensar antes de agir. Crianças são naturalmente agitadas. Mas quando essa agitação traz prejuízos, está na hora de procurar recursos. Nós recebemos o diagnóstico há um ano, ela tinha 6, exatamente um ano. Mas ela já apresentava algumas características desde os 2 anos de idade. Como ela é hiperativa também, confundia muito a hiperatividade com o autismo, porque a gente percebia mais a hiperatividade do que o autismo, as características. E como os dois transtornos têm características em comuns, a gente percebia mais a hiperatividade. Aí, então, dos 2 anos até os 6, a gente percebia só isso por enquanto. E ela começou a apresentar algumas dificuldades de coordenação motora fina e seletividade alimentar. Ela não rejeitava alimentos e a gente insistia, e ela às vezes até vomitava, e isso não é normal para uma criança de 2 anos vomitar ou experimentar alimentos. E assim, quando chegou os 6 anos, que ela começou a ir na escola, então a gente levou ela a fazer uma avaliação. Aí na avaliação, realmente o diagnóstico que recebemos, ela é TDAH moderado e autismo. O autismo é uma condição médica caracterizada por um atraso no desenvolvimento neurológico, resultando em um déficit na comunicação e na interação social. A Vivi já apresentava alguns sintomas, por isso o diagnóstico não foi nenhuma novidade para a família. Não foi nenhuma novidade pra gente, assim, a gente já percebia bastante características nela, mas mesmo assim o diagnóstico é sempre difícil, foi muito difícil, foi uma semana muito difícil pra gente, todo mundo chorou, a gente não sabia por onde começar, porque eu sabia que ia ser, eu como professora, eu já sei os desafios que ela ia enfrentar no contexto escolar, na sociedade, e eu tinha muito medo. E ainda tenho. Eu acho que toda mãe atípica, toda família atípica tem muito medo. E eu não sabia por onde começar. Mesmo que não fosse novidade, foi muito difícil, porque no fundo a gente sempre espera que não seja. Muitos pais, ao descobrirem o autismo, optam por não contar para a criança. Mas aqui foi bem diferente e um tanto quanto divertido. Foi bem emocionante, né? Porque a gente tem um diagnóstico, a gente pensa, meu Deus, o que a gente vai fazer com isso? Como é que a gente vai contar? Será que conta? O que faz? Então ela estava numa fase bem de gostar de historinhas, de unicórnios, até hoje os unicórnios são o hiperfoco dela. Então eu criei a história, mas bem básica, assim, com erros de vírgula, de ortografia, mas ela entendeu. Aí, logo após, a gente teve a oportunidade de conhecer o projeto Estante Mágica e pôde fazer o livro editado, vamos dizer assim. Aí a mãe deu uma incrementada na história, deixar mais bonitinha, ortograficamente correta, e ela fez a ilustração do livro. No livro original, ele foi feito em folha de A4 dobrada mesmo. Ela também fez alguns desenhos, mas nada muito assim, né? Desenhos pequenos do que ela tinha entendido. Mas aí quando a gente foi fazer realmente o livro nessa publicação bonita, a gente leu para ela tinha um tamanho maior para fazer, deixamos ela colorir com canetinha para ficar a cor mais viva. Nós contamos a historinha para ela. E ela já se identificou. Até foi feito um videozinho dela quando contamos a história, ela disse, eu sou assim. Porque ela começou a se identificar com a unicórnio, com as diferenças. E ela disse, eu também sou autista. Então a gente confirmou e a partir daí nós fomos todos os dias ensinando ela e falando sobre o assunto.
e tentar amenizar os prejuízos. Eu não sabia que a Becky é um livro, nem do autismo e nem do TDAH. Daí a Becky é um livro porque eu gosto muito. E o meu hiperfoco é unicórnios. Daí a B fez o livro do tudo isso. Daí a unicórnio tinha as minhas características. Daí eu fui, sabe, percebendo que ela é tipo eu. Daí no final falou que ela tinha autismo e TDAH. Eu percebi que eu tinha. Alguns vídeos da pequena Vivi falando sobre o autismo viralizaram na internet, o que chamou a atenção da família. Ela já gravava alguns vídeos porque ela é bem comunicativa. Ela já gravava alguns vídeos engraçados sobre frases interessantes, engraçadas, vídeos curtos. Então a gente, depois do diagnóstico do autismo e sentindo a necessidade também de explicar para ela as características e tudo, a gente acabou que começou a fazer vídeos sobre o autismo, para falar sobre o autismo dela. E aí as pessoas começaram a compartilhar e começaram a perguntar tinham muitas dúvidas, né? Muitas famílias de autistas tinham muitas dúvidas e começaram a perguntar, fazer muitas perguntas sobre diagnóstico, sobre rotina, sobre avaliação, e a gente foi compartilhando essas informações e o perfil foi crescendo cada vez mais. Na verdade, a gente criou um Instagram dela lá no começo, quando ela tinha 5 anos, porque o meu Instagram já não era mais meu. De tantas fotos que eu postava dela, momentos. Quando a gente tem uma criança, a gente acaba que carrega o celular da gente de fotos, de vídeos, de tudo. Então, o meu Instagram já estava carregado de fotos dela. Então, eu pensei, por que não criar um só para ela? Aí eu posso postar até mais coisas, mais momentos, mais vídeos, mais fotos. Então, eu criei, comecei a postar e ela começou a querer fazer vídeos, tanto que ela assiste os shorts, o TikTok na época deu um boom e ela pedia para fazer. Eu entendi a ideia dela, fazia alguns vídeos e ela começou a querer falar nos vídeos. Então a gente viu algumas inspirações, ela começou a falar frases do dia, umas frases engraçadinhas, oi, meu nome é Vitória, hoje é tal dia e hoje a frase do dia é essa. E fomos indo, e ela foi aumentando as frases do dia, ela começou a pesquisar frases, ela escutava uma piadinha, escutava, essa pode ser uma frase do dia. E quando ela descobriu, quando ela descobriu que era autista, ela ficou com muitas dúvidas, muito curiosa. Ela leu o livro da Star, Star é assim, eu também sou. Então ela perguntou, mas por que é que eu não gosto de comer? Por que é que eu não gosto de dormir? Por que é que eu tenho dificuldade em algo que os meus amigos não têm? Então a gente foi explicando para ela. E foi uma boa ideia gravar ela explicando o que ela aprendeu. A gente não tem um Instagram assim de, meu Deus, que conhecimento, são doutores na área, não. A gente tem o conhecimento de que a gente explica para ela. Ela explica aquilo que ela se entende. A Bé, ela criou um Instagram para mim. Daí vezes começou a fazer uns vídeos que estavam viralizando. Daí foi indo. Até a gente fazer a primeira fase do dia. Daí a gente foi fazer a fase do dia. Daí, no livro, daí às vezes começou a fazer vídeo do autismo e do TDAH. Daí, e foi visualizando, né, cada vez mais. Até chegar no vídeo dos cordões que deu mais de 1 milhão de visualizações. Você sabe o que significa esses cordões? Se você não sabe, não pula esse vídeo, que eu vou te explicar. Esse é o cordão de girassol. Serve para identificar pessoas com deficiências invisíveis. São deficiências que não é possível identificar imediatamente. Por exemplo, eu sou autista. Eu não tenho nenhuma característica física que diga isso. E esse cordão não é exclusivo do autismo. Este é o cordão de quebra-cabeça. Esse sim serve para identificar pessoas autistas. Essa cor aqui é a mais comum, mas também tem de outras cores. E tem um cordão que mistura esses dois.
que também representa o TEA. Também tem cordões com esse símbolo aqui, que representam a neurodiversidade. Atualmente tem muita discussão sobre qual é o mais correto. Na minha opinião, cada um tem que usar o que se sentir mais confortável. Esse aqui é o meu preferido. Sempre vou estar do lado dela para ajudá-la a enfrentar os desafios, ensinar até onde eu puder, fazer o possível para que ela tenha uma vida normal, digamos assim. Sempre vou estar junto com ela e cuidar dela como se fosse minha. Autismo tem cura. A cura é aceitar que somos autistas.